Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado 30 curiosidades sobre o Rio Grande do Sul. É um vídeo do canal das curiosidades, obviamente o link deste vídeo vai estar aqui na descrição. Passem por lá depois, deem lá uma força, porque obviamente sem este vídeo eu não podia estar aqui a trazer esta reação. Então nunca se esqueçam, todos os créditos ao canal das curiosidades, passem por lá. E é isso amigos, vamos lá então aqui ver isto. Alguns de vocês mandaram-me este vídeo, então já sabem, eu resolvi trazer aqui, resolvi ver aqui este vídeo. E vamos lá então aqui ver o que é que o Rio Grande do Sul, este estado que suponho que fique no sul, né? Porque Rio Grande do Sul, né? Faz sentido. Enfim, suponho que este estado seja muito interessante, eu já ouvi falar muita coisa boa sobre ele, então vamos reagir aqui pessoal, bora lá. E é isso. Antes de mais nada pessoal, se vocês me puderem seguir nas redes sociais, eu agradeço imenso. O meu Instagram e o meu Twitter estão aí no primeiro comentário afixado, passem por lá e é isso amigos. Vamos lá então aqui ao que importa, bora lá. Canal das curiosidades. Apresenta... Olha para isto, eu sempre gostei muito, nunca... Eu sei que isto não tem nada a ver, né? Mas olha aqui, tipo, o que é isto aqui? É tipo metade da água castanha e a outra azul, que estranho. Acho que isto é no Amazonas, se não me engano. Tem 1.000 km², o estado do Rio Grande do Sul é o 9º maior estado brasileiro e o 6º mais populoso, com quase 11,4 milhões de pessoas. Tem mais pessoas que Portugal também. Sua Ok. capital é a cidade de Porto Alegre, que com quase 1,5 milhão de habitantes é a 12ª maior cidade do país. Sua região metropolitana conta com mais de 4,3 milhões de habitantes. É incrível como tudo no Brasil é maior, meu. O Rio Grande do Sul, que é apenas um estado, e não é o estado mais populoso, é apenas o 6º mais populoso, tem mais pessoas do que Portugal. Aliás, a área metropolitana da capital do Rio Grande do Sul tem mais pessoas do que a área metropolitana de Lisboa, que é a capital de Portugal. Muito impressionante. 7 regiões, possuindo ao todo 497 municípios. Suas maiores cidades, além da capital, são Caxias do Sul, Pelotas, Canoas, Santa Maria, Viamão e Novo Hamburgo, todas com população acima de 240 mil habitantes. Por 10 anos, o estado foi um país independente. De 1835 a 1845, o estado virou a República Rio-Grandense. Isso graças à Revolução Farroupilha. Até hoje, eu já vi uma vez um vídeo sobre isto. Além do hino brasileiro, o hino gaúcho também é cantado. E vale lembrar que durante a Revolução, nem todas as cidades eram a favor. Porto Alegre, por exemplo, ficou fiel ao Império e Pelotas ficou neutra, sem se envolver no conflito. E já que falei no assunto, o dia 20 de setembro é muito mais importante para os gaúchos do que o 7 de setembro. Essa é a data da independência da República Rio-Grandense lá em 1835. Nesse dia, as escolas promovem festas onde todos devem ir vestidos com a pilcha, a vestimenta cultural dos gaúchos que todos vão. É sério? Então basicamente eles celebram a independência do Rio Grande do Sul, sendo que o Rio Grande do Sul deixou de ser independente outra vez, né? Mas eles continuam a celebrar, muito interessante. O estado é a 4ª maior economia do país, se destacando na indústria, comércio, agricultura, agropecuária, serviços e turismo. Parece ser uma região muito desenvolvida. Está o 2º maior polo metal mecânico do país. Os biomas do estado são Mata Atlântica e o Pampa, que cobre 65% do seu território. Existem algumas cidades com nome curioso por lá, entre elas podemos citar Tio Hugo, Passa 7, Antagorda, Não Me Toque, Antagorda, Segredo, Feliz e Sério. O estado feliz e sério. Diversas atrações turísticas, mas as rotas que geralmente são procuradas por turistas são Missões, Gramado e Canela na Serra Gaúcha e as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi, onde fica lá o Vale dos Vinhedos. E falando no Vale dos Vinhedos, ele abrange os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi... Deixa-me adivinhar, o Vale dos Vinhedos é uma zona onde se produz muito vinho, é? Eu sei que sou um gênio, eu sei. Tenho quase a certeza que deve ser isso. Se não for, é muito estranho. Monte Belo do Sul. A região é famosa pela produção de vinhos e espumantes. É lá... Basicamente deve ser tipo a região do Douro, aqui em Portugal. Região essa onde eu vivo, aliás. A região do Douro é muito famosa no mundo inteiro por causa de produzir vinho. Eu imagino que esta região aqui seja mais ou menos a mesma coisa. Onde estão algumas das vinícolas mais belas e famosas do país. E vale lembrar também que o estado é o maior produtor de vinho do Brasil.
O estado guarda um patrimônio mundial, que são as ruínas da missão de São Miguel das Missões, que faz parte de uma das 7 missões jesuítas com os povos guaranis, que visavam convertê-los, muito bonitas estas ensiná-los a ler, ruínas, escrever e ensinar também o ofício ou algumas técnicas de agricultura. Esses negócios assim. E já que estamos falando de atrativos turísticos, vale falar também dos cânions da região. Sem dúvida, eles são os mais belos do país. Top. Alguns paredões chegam a Isto é basicamente um Grand Canyon com vegetação, né? Porque o Grand Canyon original é um deserto. Mas aqui não, aqui tem plantas, é mais bonito até. metros de altitude. Os mais famosos deles são Itaimbezinho e Fortaleza, e uma coisa curiosa é que o alto dos canyons pertencem ao Rio Grande do Sul, já as partes baixas já pertencem ao estado de Santa Catarina. Esse é sem dúvida o lugar do estado que eu mais tenho vontade de conhecer. Tipo, há muito tempo eu planejo ir, mas nunca fui, então quem quiser convidar aí pra ir é só chamar, beleza? Gramado é uma das cidades mais visitadas do estado. Ah, sim, é aquela cidade que tem neve. Eu já reagi uma vez a isso e eu fiquei muito impressionado quando descobri que no Brasil nevava. E nesta cidade aqui, em Gramado, acho que é onde neva mais, se eu não me engano. O frio também recebe muitos visitantes durante o Natal, um dos mais belos e famosos do país. E vale lembrar aqui também que as cidades mais frias estão em Santa Catarina, porém, as cidades com melhor estrutura para o turismo estão no Rio Grande do Sul. Olha para estas casas tão bonitas. A região da bonitas. Serra Gaúcha Catarinense é a área do país com maior incidência de neve. Falando nisso, a maior nevasca já registrada no país ocorreu em 1879, na cidade gaúcha de Vacaria. A neve caída acumulou quase 2 metros na superfície. Porém, não é somente na Serra Gaúcha que neva. Isso para o Brasil é incrível, né? Cai uma nevezinha perdida ali em Porto Alegre. E continuando falando em clima, o estado não se encontra na zona tropical, mas sim na zona temperada, o que torna as estações bem definidas ao longo. Exato, basicamente aqui é como na Europa. Pelo que eu sei, eu não sei, eu posso estar enganado, pessoal, se vocês acharem que eu estou enganado ou assim, digam aí, mas se eu não me engano, o clima aqui é exatamente igual ao da Europa, só que invertido, ou seja, quando aqui é verão, lá é inverno, mas as estações são bem parecidas. Por isso é que neva lá, porque aqui em Portugal, em algumas regiões também neva. Por exemplo, na zona onde eu vivo, neva bastante no inverno. Então, eu acho que aqui é igual, ou seja, em certas regiões também neva no inverno. No verão também deve ser um calor absurdo, imagino eu. Pelo menos aqui em Portugal é assim. Aqui em Portugal no verão, pelo menos no interior, que é onde eu vivo, é um calor absurdo mesmo. Do ano, com neve e geada no inverno e aquele calorzão no verão. Exato. É o estado brasileiro com a maior incidência de tornados. Isso pelo fato de estar isso é que não é nada bom. no corredor de tornados da América do Sul. 6 gaúchos já foram presidentes do Brasil. Hermes da Fonseca, Getúlio Vargas, João Goulart, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. É o lugar onde se encontram as maiores jazidas de ametistas do planeta. Que bonito! O destaque vai para a cidade de Ametista do Sul, com todas as etapas de extração, beneficiamento e produção. Olha para isto, que top! Além disso, a cidade conta com uma beleza e uma singularidade arquitetônica única. Muito lindo. Por lá lindo. também você deve conhecer os túneis que abrigam restaurantes e piscinas subterrâneas. Olha para isto, mano. Isto é tão bonito. Com maior influência da cultura europeia. Isso sim, já reparei. Fato de ter sido colonizado já reparei por alemães, nisso. Italianos, portugueses, ucranianos e diversos outros povos. Além disso, é um dos locais do Brasil em que mais se preserva a cultura e os costumes antigos. Em sua bandeira, o verde representa os pampas e a natureza da região. A cor vermelha simboliza as ideias dos revolucionários que marcaram a história do estado. Já a cor amarela representa as demais riquezas. Em seu brasão, há os lemas liberdade, igualdade e humanidade. Vale lembrar aqui também que a bandeira do estado só foi readotada em 1966, pois em 1936 Getúlio Vargas aboliu todas as bandeiras dos estados brasileiros, fazendo até uma queima de bandeiras lá na então capital. Mano, isso aí é bastante terrível, realmente. Isto está a matar basicamente a cultura das regiões. Ou seja, eu acho que simbolicamente o que ele queria dizer com isso era que ele estava basicamente a tentar acabar com as culturas regionais ao fazer isto. É o que me parece a mim, eu não sei, mas... eu só tô falando isso porque eu não sabia dessa passagem da nossa história. Então se você também não sabia, assim como eu, foi isso aí que aconteceu. A gente ficou sem bandeira por um tempo, sem bandeira de estado. A primeira pessoa do mundo a usar transmissão de rádio sem fio foi o padre gaúcho Lendel de Moura. Infelizmente, como o Brasil ainda era muito atrasado, o padre acabou sendo taxado de louco e bruxo, tendo seu laboratório destruído pela população de Campinas, lá em São Paulo. Coitado. Conseguiu a patente nos Estados Unidos, mas no Brasil não conseguiu.
Porém, todo o reconhecimento da transmissão de rádio sem fio foi para o italiano Marconi. A primeira Que triste, meu. É muito triste isto. Basicamente, as pessoas que eram mais avançadas antigamente eram julgadas como se fossem hereges, ou loucos, ou bruxos. Ou seja, basicamente a ignorância das pessoas matava o desenvolvimento e matava a evolução. Isso é muito triste. E eu acho que algumas vezes isso ainda acontece hoje em dia, mas enfim. A aérea do país foi a gaúcha Varig, Viação Aérea Rio Grandense, que foi fundada em 1927 e é sem dúvida uma das companhias aéreas que mais deixaram saudades. Com a operação encerrada em 2006, seu serviço de bordo já foi considerado o melhor do mundo. Algumas gírias utilizadas no estado são caiu esbuteado bolso, arriar, mongolão, peixada, esgualepado, gringo, tri, bagal, baita, não entendo nada disto. E por último, duas últimas famosas, o bar, que provém certamente de barbaridade e pode ser usado para dar ênfase a qualquer tipo de frase. E também o che, que geralmente se usa no início ou no fim da frase, e a função dela é somente iniciar ou terminar uma frase, pois ela não tem sentido nenhum. Por lá, o pão francês é cacetinho, a tangerina é bergamota, o brigadeiro é negrinho, dinheiro é pila, cachorro é guaipeca, esposa é prenda, chavecar é trovar, e por aí vai. Uma das marcas do estado, sem dúvida, é o churrasco, que talvez seja o melhor do país. É comum fazer o costelão na brasa ao som das músicas gaúchas por lá. A maior laguna da América do Sul fica por lá. A Lagoa dos Patos possui um comprimento de 265 km. Aí, 265 km. O seu ponto mais profundo isso é enorme. 7 metros. Sua área é tão grande que é quase do tamanho do Líbano. 2 pedaços do seu território são reivindicados pelo Uruguai, a ilha brasileira e o Rincão das Artigas. É uma das melhores regiões do mundo para se encontrar fósseis de dinossauros em bom estado de conservação. Na região da Paleorrota, no centro do estado, já foi encontrado um dos dinossauros mais antigos do mundo, com mais de 230 milhões de anos. Algumas das quedas d'água mais belas do estado são a Cachoeira do Caracol, em Canela, a Cachoeira das Andorinhas, em Cambará do Sul, e o Salto de Yucamã, na divisa com a Argentina. E essa é a maior queda d'água longitudinal do mundo. A cidade de Pelotas é a cidade do Rio Grande do Sul com a maior fama de ter gays, mas isso é pelo fator histórico, pois lá no século XIX os fazendeiros ricos enviavam os filhos para estudar na Europa. Porém, quando voltavam, chegavam mais arrumadinhos e cordiais e educados, bem diferente da população rústica do local. Aí acabou ganhando essa fama e sendo zoada pelas outras cidades. Bom, e o Rio Grande do Sul é isso, é a terra do povo que conversa brigando, onde o Marcos desce a curva e o Gugu Gaiteiro ensina a técnica milenar do cepo de madeira. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Muito bacana. A sério, achei muito interessante este estado, muito interessante mesmo. Nota-se que é um estado que tem uma cultura bastante diferente do estereótipo que normalmente as pessoas dão aos brasileiros, né? Porque lá parece tudo muito mais europeu, e é óbvio que eu gosto muito disso. Aliás, identifico-me bastante porque muitas das coisas fazem lembrar um pouco a Europa, que é o meu continente, né? E eu gosto muito, a sério, eu achei muito interessante. As gírias deles também são muito engraçadas. A sério, eu achei fantástico, realmente. Parece-me um dos meus estados favoritos, sinceramente. Eu ainda não tinha visto muita coisa sobre este estado, mas agora que vi, acho que é mesmo um estado muito interessante. A sério, curti muito mesmo. Se vocês também gostaram, pessoal, já sabem, deixem aí um like, isso ajuda imenso, vocês sabem que sim, e não custa nada. Inscrevam-se no canal sem se esquecer de ativar as notificações, isso é muito importante. Eu tenho muitos vídeos relacionados com este, então inscrevam-se aí e acompanhem, não vai faltar entretenimento para vocês, de certeza. E é isso, amigos. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.